Olá, bem-vindos a mais um episódio do Expressões em Foco, do programa que fala de comportamento humano, que fala de pessoas, que traz assuntos que poucos são falados, né? Pouco se fala a respeito de alguns assuntos, e a gente faz questão de trazer esses assuntos para cá. Agradecendo os nossos patrocinadores, Cambirala Imóveis, 41 anos no mercado, compra, vende, aluga, a Odonto Zunino, que é uma empresa fantástica do meu amigo do meu amigo Adriano, que está há 23 anos no mercado, trabalhando com atendimento de excelência. E a Resiliente Terapias e Fisioterapia da Bárbara, que fica ali na Fazenda Santo Antônio. Um ambiente fantástico também. E hoje nós vamos trazer um assunto aqui, vamos falar um pouquinho de abusos de relações abusivas, na verdade. E para isso, eu trouxe aqui o meu amigo Pedro Bal, que é uma pessoa fantástica, que conhecedor do assunto. A gente já debateu bastante a respeito disso, a gente já conversou bastante a respeito disso, e hoje a gente vai bater um papo aqui em frente às câmeras, falar um pouquinho de relações abusivas. Bom dia, Pedro. Como é que você está? Bom dia, tudo bem? Tudo maravilha. Tudo ótimo. Pedro, o assunto hoje é um pouquinho pesado, mas é um assunto que eu acho que vale a pena ser abordado. Porque muitas vezes as pessoas estão em relações abusivas e não conseguem perceber isso. E quando percebem, é tarde demais. Muitas vezes é tarde demais. Muitas vezes elas estão tão enredadas, elas estão tão envolvidas com o abusador, ou com a abusadora, vamos dizer assim, que não consegue se desvencilhar. E muitas vezes chega a finais trágicos. Que muita gente tem a ideia de que o abuso é somente o abuso físico. Que faz parte da relação. E que faz parte. E de que abuso é só violência física, por assim dizer. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso, das relações abusivas. Isso é interessante. É interessante primeiro eu me apresentar. Meu nome é Pedro Henrique Bol. Eu sou agente de transformação de pessoas e de empresas. Eu trabalho como consultor em gestão empresarial. Eu trabalho com pessoas, processos, produtos. São as abordagens. Mas as empresas são estruturas, são instalações. O que funciona são as pessoas. Então eu me obriguei, por formação e pela própria prática, a trabalhar muito profundamente a questão comportamental, a psicologia, porque através dessa prática, dessa mudança de comportamentos, de atitude, de ressignificações, você muda uma cabeça, você muda uma forma de pensar e você muda todo o resultado. Muitas pessoas às vezes esquecem que as empresas são geridas por pessoas. As empresas são pessoas, o resto é instalação. E o que acontece? Quando a gente fala de relações abusivas, nós vamos falar de relações abusivas dentro de empresas e nas relações cotidianas, do dia a dia. O quadro maior que a gente encontra, que as pessoas dizem e que promovem isso, é o dito narcisismo. Só que a gente tem que diferenciar o narcisismo do egoísmo e do egocentrismo. Na origem da coisa, o egoísmo, a pessoa quer para si o que é do outro, ou quer tudo de uma situação para si, quer se proteger também, onde joga a culpa para o outro, ele terceiriza culpas, ele se mantém seguro dentro do mundinho dele, aquela coisa de tudo é meu, o que for bom, o que não for é culpa do outro. O egocêntrico é o egoísmo praticado no seu auge, sendo que o egocêntrico entra uma característica principal que é a falta de empatia, onde o outro ainda tem um pouquinho, que é um traço de distorção de caráter do egoísmo. O egocêntrico já é uma coisa mais profunda, onde ele pratica um egoísmo de falta de empatia, dane-se o outro, o meu primeiro.
E é esse egocêntrico que a gente encontra no ambiente das empresas. A gente encontra pessoas que podem trabalhar uma com a outra durante 10 anos, e eu posso dizer nomes, mas vai ficar mal porque eu vou ter que ser processado. E a pessoa foi incapaz, nesses 10 anos, de perguntar: bom dia, como é que você está? Tu tem família? Tu tem dor de barriga? Porque o mundo dele é o principal, e tu é a ferramenta. Então você pode estar dentro de uma empresa e você é a ferramenta do cara. Você não é um ser humano. Se você entrar numa empresa e alguém te disser: aqui é uma família, tá ferrado, porque empresa é negócio, empresa não é família. Então os valores que ele vai trazer são os valores pessoais, que provavelmente são distorcidos, de manipulação, maniqueísmo e usar o outro. E aí é que vem o grande perigo. Porque quando você entra numa empresa e diz: aqui é uma família, uma grande família, pois se ele vai te tratar como família, ele não te trata, ele Com trata respeito. com respeito, exatamente. E aí vem aquela máxima que a gente aprendeu, né, há muito tempo atrás, de que você não contrata uma empresa, não contrata quem não pode demitir. Sim. Ok, então se você é da família, como é que você demite um filho, como é que você demite da sua família? Vamos lá, vamos falar na estrutura família. Então, você não tem como dizer: a partir de hoje não sou mais teu pai, não sou mais tua mãe, você não é mais meu filho, você não é mais meu sobrinho, você não é mais meu irmão, você não é mais meu pai e minha mãe. Ok, então como é que você vai fazer isso dentro de uma empresa? Como é que funciona isso? E aí vem toda aquela manipulação. Sim. Aí vem o jogo de interesses e o jogo da manipulação. Aí, então, o primeiro quadro que eu coloquei foi o egoísmo, o egocentrismo e o narcisismo. O narcisismo é o egocentrismo multiplicado, porque aí entra a questão da manipulação, e a manipulação vai desde, por exemplo, alguém fazer uma crise de sexo dentro do casamento para machucar o outro, até mesmo a agressão verbal, ou agressão psicológica, e a agressão física. Então, o narcisismo, essa questão da agressão física, que eu não posso perder a minha namorada, o meu namorado, ou o hater, ele vem atrás por uma questão de narcisismo, onde ele acredita que o outro deve obrigação. A palavra-chave do egocêntrico e do narcisismo é a grandiosidade. Ele se supõe muito maior a qualquer outra pessoa, superior às outras pessoas. O discurso do narcisista diz assim: eu quero te escutar 3 minutos para ver se vale a pena eu perder meu tempo por 1 hora contigo. Ou seja, que grande coisa ele é que vai julgar e medir uma pessoa em 3 minutos. E aí vem uma questão também, que muitas vezes é essa agressividade, e às vezes, e o narcisista, mas na minha opinião, e eu não conheço, quer dizer, conheço um pouquinho da tua, mas na minha opinião, o narcisista mais perigoso é o vítima. É o que se faz de vítima. É o que se faz de vítima. É o que se faz de vítima. Porque assim, nas relações de abuso, existe a necessidade, para que haja uma relação de abuso, existe a necessidade do abusador e do abusado. E eles mantêm uma relação muito próxima uma delas. O abusador, ele precisa do abusado, o abusado precisa do abusador. Sim. Ele tem essa necessidade. É uma relação consentida. Exatamente isso. E aí vem aquela questão: poxa vida, mas olha, se tu me deixar eu vou morrer. Se tu fizer isso, porque tu me obriga a fazer isso. Ou acontece uma situação e ele diz: tu que é o culpado. Sim, o culpado é você. Ou assim: eu te traí porque tu não me deu atenção. Como é que é? Como é que funciona isso? Então, assim, essa relação consentida é uma coisa muito doida. Mas e aí, a gente tem que lembrar do seguinte: todos esses processos têm origem. Sim. A culpa geralmente vem dentro de uma família. Então, por exemplo, o egoísmo, que deriva para um egocentrismo, que pode derivar para o narcisismo, vem de uma criança muito mimada, onde tudo é a perfeitinha, é a princesinha do pai, é o melhor garoto da rua, é o campeão, é o excesso de mimo, de elogio, de afastamento da realidade. Então cria um caráter, uma personalidade que se acha no direito de que todo mundo, todos devem para ele é superior a tudo e todos. Então ele é uma criança que ele absorve esse tipo de padrão de comportamento. Ele começa a se estabelecer de uma forma mais permanente a partir dos 2 anos de idade,
quando chegou no 7 o bicho está podre. Quando chegou no 7 a coisa já aderiu, e aí é necessário o TCC, a terapia cognitivo-comportamental, para ajustar esses comportamentos, tanto para a criança quanto para um adulto que tem esses quadros. Outra situação é assim, a formação ideal de uma criança, a criança que está lá com seus 3, 4 anos, desenhou um avião, e o pai está vendo o jogo de televisão, está lá vendo o jogo do time dele, troço, e a criança vem com o desenho e ele diz, tá bom, eu vejo depois. Abandona, está errado. Outro, ele veio com um aviãozinho, tá legal, bacana, hein? E continua no jogo, ele deu meia atenção, também cria situações de abandono. E o ideal seria, opa, peraí, desliga a televisão, que bacana, vamos fazer um agora juntos, e que aí tu consolida a autossegurança na criança, a autoafirmação e o reconhecimento real. Ela se sente mais participante, mais pertencente à família. Aqueles que são abandonados, eles vão fazer o quê? Eu sou rejeitado em determinadas coisas. Num processo bacana para dizer, porque o processo mental é cada um. Eu sou rejeitado. Mas em tal coisa eu sou bom. Em tal coisa eu sou melhor que todo mundo. E aí começa aquelas coisas de isso aqui são os meus mecanismos de defesa. Dentro dos processos do narcisista, seriam 5 tipos, eu tenho até uma colinha, porque tem detalhes que a gente tem que pontuar. Um deles seria o narcisista interno. É aquele cara que ele está vendo uma roda de conversa, ele não fala, ele não se coloca, mas ele fica pensando, coisa rasa, coisa besteira, se eu fosse eu falava diferente. E então ele meio que se protege no silêncio dele, mas todos os pensamentos narcísicos, todos os pensamentos egocêntricos, ele é superior a todos aqueles que estão ali. E aí vem aquela questão, que em algum momento, se isso está na tua mente, se isso passou lá na tua mente, está aqui, em algum momento isso tem que vir à tona. Vem, transborda. Isso tem que vir. E aí eu tenho que lançar isso em cima de alguém. Sim. Eu tenho que usar isso em cima de alguém. Aí são as relações doentias. Sim. Aquela primeira criança que foi abandonada, que carece de atenção, ela mais cedo ou mais tarde vai encontrar alguém que se acha, e aí eles vão trocar. Ela vai achar que a pessoa está dando atenção, vai achar normal ser rejeitada e manipulada, porque foi dessa forma com seu pai, com sua mãe, com algum mentor, com alguém importante. E aí as relações se ajeitam. E mais do que isso, né? Vem uma questão em que essa criança, você vai perceber, normalmente que essa criança, ela adoece muito facilmente. Sim. Ela precisa adoecer, ela precisa ter atenção, ela vai ser uma criança problemática na escola. Vai ter acidente, vai quebrar pé, quebrar braço. Ela vai provocar. E isso é totalmente inconsciente. Aí é o processo de autossabotagem. Sim, porque você precisa chamar atenção, porque você precisa de atenção, a criança precisa de atenção. E hoje, nessa questão que hoje a gente tem as telas muito fortes, se fala muito disso e tal, mas, na verdade, é um subterfúgio. Na verdade, é um escape. Eu vejo de uma outra forma, mais do que um escape. A coisa é um problema que está surgindo. Quando veio a questão da pandemia, 2020, e veio também a questão dos home office, as interações diminuíram, tanto no colégio quanto nas empresas. Então houve um período muito grave, um período muito extenso de tempo, onde a pessoa estava, bem dizer, sozinha, e aí ela começou a jogar muito no o eu, a minha subsistência, a minha prática, o eu. Então, começou a jogar muito forte com essa coisa do eu, o egóico, e dane-se o outro. Eu primeiro. Sim, porque eu preciso me cuidar, eu não posso ir para a rua, eu tenho que... Paralelo a isso, me cuidar. Ok, acabou o período da pandemia, repara que depois da pandemia é que deu o grande boom da selfie nas academias. Antes tinha a selfie do almoço, janta, drink, qualquer coisa a pessoa fotografa, tipo assim, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou em tal lugar, eu sou o melhor da academia, né? Ou seja, começou a mudar essa coisa tão egóica que está pulando do egoísmo para um treinamento de egocentrismo e narcisismo.
Então, assim, como as coisas são muito tênues entre uma linha e a outra, do egoísmo, do egocêntrico e do comportamento narcisista, que aí a total é quase uma psicopatia, porque o egocêntrico ele não respeita o ego e ele está nem aí para o outro. O narcisista ele se acha no direito de agredir porque ele está certo. Ele agride por palavras, por silêncios, por ausência de ações, agressões físicas. Então, o que acontece? Se você começa a ver o comportamento da pessoa, que é muito selfie, muito eu, você pode entrar em algumas redes sociais, 100% das fotos que está ali é a pessoa, Sim. Não é uma situação, não é alguma coisa que a pessoa quer compartilhar, tem um tracinho de alguma coisa errada, é um sinal de alerta. Começar a prestar atenção. É porque, assim, é aquela história, eu estou numa roda de amigos, eu estou num restaurante com amigos, por que eu me fotografo sozinho? Por que eu estou sozinho, eu apareço aqui? Só eu que importa. Autoafirmação do eu. Exatamente. E aí vem aquela questão, você trouxe essa questão da pandemia. Nós ficamos em lockdown por aí 45 dias aproximadamente. 45, fechado, 30, 40 dias, alguma coisa assim. A partir do momento em que o início, eu lembro que ele era muito doloroso. Ele tinha muita dor no início, né? Você não podia sair, você não podia abraçar, você não podia conversar, você encontrava as pessoas. Nós temos o hábito de apertar as mãos, então nada disso se fazia mais. Então muda completamente. No início isso doía. Com o tempo, isso passou a ser normal. E começou a doer ter que sair de casa para ir trabalhar. Sair de casa para ir trabalhar, sair de casa para ir para a escola, sair de casa para fazer as coisas. Por quê? Porque o nosso cérebro ele entendeu que a mecânica tinha mudado. E aí, como nós temos essas relações, e aí aconteceu uma coisa também, em que as pessoas da família começaram a ficar muito mais tempo juntas. E nesse jogo todo, começaram a cair algumas máscaras, começaram a acontecer algumas coisas. Teve muita gente que usou a muleta das redes sociais. Exatamente. Mesmo estando em família, foi para a rede, se trancou no quarto. E está tudo certo. E para aquele momento, era aquilo para se fazer. Então, assim, você teve uma oportunidade, na verdade, nós tivemos uma oportunidade de convivermos e conhecermos melhor as pessoas do nosso convívio, as pessoas dentro da nossa casa, porque convenhamos, muitas vezes a gente convive 10, 15, 20 anos com uma pessoa e a gente não consegue conhecê-la, porque ela tem as máscaras dela, ela tem os círculos, ela tem os sistemas dela, e você enxerga alguns deles. E aí nós tivemos uma oportunidade gigante de nos conhecermos. E até de nós mesmos. Sim, e teve quem aproveitou e quem não aproveitou. E eu te diria que a grande maioria não. A grande maioria se afastou. Mas essa questão dessa mudança de comportamento, ela é amparada na formação da mentalidade. Então, por exemplo, o afastamento, esse lockdown, ele fez criar novos comportamentos e a continuidade do comportamento fez uma aderência de um hábito que gera o teu padrão. O que acontece? Quando a gente quer eliminar um vício ou quer incluir um novo hábito, por exemplo, eu vou parar de ver televisão e vou começar a ler. Existe um ciclo de dias. Se você fizer isso 21 dias seguidos, sem interromper nenhum, geralmente dentro daquela mesma faixa de horário, meia hora a mais, meia hora a menos, no máximo nessa variação, ao 22º dia, esse novo hábito está implantado e ele faz parte do teu comportamento. Da mesma forma, pode ser uma coisa negativa. Se durante festas de final de ano, você passa 21 dias comendo ou bebendo diferente, você vai adquirir um novo hábito que vai te prejudicar. Mas se você disser assim, eu vou para a academia, ok, ou vou caminhar, 21 dias, 22º é hábito, é normal, você não precisa se esforçar, é uma coisa espontânea.
ou usar fio dental, ou qualquer coisa você implanta nisso. Então essa questão do ciclo de hábito de fazer ou de abstinência vai gerar. Existem estudos da Universidade da Califórnia, que trabalham muito bem a questão da psicologia, que eles dizem que o processo de desintoxicação da heroína, que consegue ser pior que o crack, é um processo de 91 dias. Se a pessoa ficar abstêmia, sem as relações de ambiente, de história, onde o hábito se criou, no 92º dia ele está limpo, ele não tem mais o desejo. Mas a questão é, falhou um dia, volta para o dia 1. E aí vem uma outra, e aí você coloca uma coisa que eu acho primordial, porque as pessoas acham que elas conseguem mudar hábitos, mudar a forma como se comportam, fazendo coisas diferentes, querem fazer coisas diferentes, mantendo os mesmos ciclos de amizade, mantendo os mesmos ambientes, mantendo. Você precisa realmente desintoxicação. Impossível. Porque eu te conheço há 20 anos, há 30 anos, fazendo exatamente a mesma coisa. De repente eu vejo você fazendo diferente, eu vou te chamar a atenção. Por exemplo, teve um exemplo muito, muito legal. No primeiro episódio que você participou aqui, eu não te via. A gente, eu acho que ele não tinha contato visual há mais ou menos uns 90 dias, mais ou menos, um pouco mais, 90, 120 dias. E eu te conheci de uma forma completamente diferente. Sim. Sem cabelo, sem barba. Sim. Né? E quando você chegou, eu olhei e disse assim, nossa, o que aconteceu? Para que tanto cabelo? Para que tanto cabelo? E foi a pergunta que eu te fiz, foi essa. Lembra disso? E aí é aquela questão. Olha só, se esse ciclo de mudança que você, estética, que você escolheu, se eu estivesse acompanhando isso diariamente, possivelmente... Não impactaria. Impactaria, porque eu ia te chamar a atenção. Ué, esqueceu de fazer a barba? Tá diferente? Ué, tá diferente. O que aconteceu? O que é isso? O que é aquilo? E aí torna-se um hábito. A primeira vez que eu resolvi raspar a cabeça foi justamente isso, gerou um susto. Um susto. A segunda vez já teve um impacto menor. A terceira foi... E aí passou. Normal. E aí passou. Está normal. E aí vem essa questão toda. Quando a gente fala dessa questão de novos hábitos que vão marcar o comportamento, a gente tem que pensar que dentro de empresas e relações, as pessoas aprendem pelo exemplo, pela repetição. Então, no ambiente empresas, relações tóxicas, elas geralmente colocam a culpa em alguém, colocam a culpa no funcionário, mas veio de uma origem tóxica onde não foi ensinado, não foi repetido os processos ou as normas, ou a cultura da empresa, e a culpa é do funcionário. O erro está no funcionário. Sim, foi ele que errou. Nos relacionamentos é aquela coisa, tipo, ela é tão bonita, mas ela tem uma psicopatiazinha, ela tem um quê de assassina, mas eu gosto porque ela é bonita, ou seja, eu me justifico para ter uma relação como se uma coisa anulasse a outra, mas junto vem um pacote inteiro da pessoa. A pessoa vem com a área estética e a área pessoal e comportamental, vem com todo o familiar, com toda a história. Então tudo vem num pacote. Não tem como separar isso. E essa questão de narcisismo, de egoísmo e egocentrismo está dentro desse pacote. Se a pessoa olha, por exemplo, tanto a mulher olha para um homem, ou o homem olha para uma mulher, ela tem muitas tatuagens. Aí tu pega uma mulher, ela tem tatuagem entre os seios, na coxa, sabe, da anca até o meio da coxa e aquela coisa. Primeiro, ela fez aquilo porque tem significado para ela ou é estético? O cara tem a tatuagem inteira porque assim, ele anda sem camisa para se mostrar, da mesma forma que ela, usa aquilo para mostrar. Certo. É estética, é um exercício de autossegurança, de autoafirmação, é comportamento de tribo. O que está vindo nesse pacote? A gente tem que fazer a leitura. Aí você pega na rede social, é só selfie, só selfie, só selfie.
tem um ego muito alto, tem uma coisa muito alto para autoafirmação. E essa autoafirmação é subir pisando em cima dos outros, que aí vem um comportamento egocêntrico e narcisista. E esse pisar em cima dos outros, tu pisa com cuidado ainda no egoísmo, tu pisa desleixado no egocentrismo e tu senta a bota se tu é narcisista. E aí vem aquela questão. Você levantou uma coisa, eu vou te provocar. A questão de eu entendo que eu vivo uma relação abusiva com alguém. Mas essa pessoa que é abusiva, ela é bonita, ela é querida, as pessoas gostam dela, porque o abusador... Ele encanta. O abusador, ele encanta, né? O narcisista, ele encanta. Mas eu, mesmo assim, eu tenho um troféu. Eu tenho um troféu, que o meu abusador é bonito. O meu abusador, as pessoas gostam dele. E aí o ele também tem o troféu dele. Ele também exibe o troféu dele. O narcisista... Ele é manipulador. Ele é manipulador. Justo. E ele não tem relações, ele tem público. Aí é que tá, e ele precisa apresentar o troféu dele. Sim. E ele precisa fazer com que, normalmente, ele faz com que essa pessoa se sinta mal publicamente. Sim. De forma... Mas privado é pior, hein? Não, mas de forma carinhosa. Sim. Olha, ela não faz isso, mas coitada, ela não tem competência para isso, coitadinho, ele não consegue, olha, ele não foi promovido, ele não recebeu a promoção. Ele faz isso às vezes na frente da pessoa, mas ele faz muito longe da pessoa. Sim. Aquela coisa, a pessoa está junto, ele está numa posição, Sim. A pessoa saiu, ele está falando mal pelas coitadinha. Costas. E aí vem aquela questão, eu pessoalmente, eu tomo muito cuidado com quem tem a síndrome de Peter Pan. Sim. Que é, fala baixinho, mansinho, fininho, não é? Infantilizado. Infantilizado. Ou seja, se coloca numa posição de fragilidade que é falsa. Totalmente. Totalmente. Eu sou coitadinho, eu sou fraquinho, eu não posso viver sem você. Coitado de mim. Coitado de mim. As pessoas têm que me servir. Eu, na questão de abuso, de todas as formas de abuso, o abusador que se faz de vítima, para mim, é o mais covarde. Para mim, é o abuso mais sério. O mais covarde, sim. Porque ele te coloca numa posição que se alguma coisa acontecer para aquela pessoa, o culpado sou eu. Sim. Se ela adoecer, sou eu. E aí ela fica no meio de uma discussão, é aquela questão, está no meio de uma discussão, no meio de uma coisa, dá uma crise, ela desmaia. Sim. Aí tem uma coisa interessante. Existem... Por o narcisismo, como ele é um transtorno de comportamento, existem marcadores clínicos. Então, existe uma série de padrões, uma série de coisas que, a partir de 5 indicações daqueles comportamentos, já tem um perfil narcisista. Eu já começo o diagnóstico. Então, existe também um levantamento que aproximadamente 2% da população, 2, 3%, é narcisista puro. O grande eixo é o egocêntrico e o egoísmo. Então, conforme são as relações pessoais que essa pessoa joga dentro da empresa, nas suas relações de colega, nas suas relações familiares, de amizade, ele vai mudando um grau de egoísmo para o egocêntrico, com alguns ele é um narcisista mais forte, ele não é 100% narcisista o tempo todo. Ele tem algumas variações. Ele varia? É porque ele precisa... Ele varia pelo cenário. E a grande sacada é a seguinte, é uma moeda de troca. Ele manipula, ele joga, a outra pessoa acha que ela que está jogando e que está ganhando e que está se convencendo. É como se fosse assim, se você tiver uma dieta que tu resolve que tu não vai tomar água, tu vai só tomar refrigerante, bacana. Cálculo renal é consequência. Tu vai te relacionar com um egocêntrico que vai desenvolver para o narcisismo, é um narcisismo manipulador e de alguma forma ele vem para essa agressão vazia, a consequência vai ser a violência e vai existir. E não é só verbal, é violência física e aí vem aquela questão dos crimes. E uma outra coisa, narcisismo, 80% é homem. Sim. A mulher é pouco. Mas as que são, são perigosas. São.
é porque o narcisista mesmo é perigoso. É que existe uma relação de poder. E entre o narcisista, ele só vai se... Normalmente, ele passou por uma relação muito forte de abuso. Lá na infância. Normalmente. E ele aprendeu que ele tem que ser assim. São extremos. Sim. São extremos. Aí vem uma coisa interessante. Quando a gente faz um círculo, onde os polegares se juntam, é o centro. Uhum. Aí tu tem os extremos. Então tu pega aquele que foi abusado, que foi abandonado, que foi rejeitado, e o outro que foi muito mimado, que foi acolhido e protegido. Os dois extremos se aproximam no padrão de comportamento, e os dois extremos estão bem longe do meio. É a coisa doentia. Totalmente. É onde totalmente entra o doentio. Então ele pode ter sido tão rejeitado que ele, como autodefesa, resolveu ser dessa forma, ou tão protegido que ele se acha também no direito de se proteger dessa forma. Sim. E aí vem a questão não só das relações, mas o marginal, o bandido, aquele que vai lá e diz: eu tenho direito, eu não tenho mais aquela história do crime de fome, vou roubar comida, ou vou roubar para comprar comida, eu vou roubar pela inveja, eu vou roubar teu iPhone porque eu tenho um Samsung, eu tenho não sei o quê. Eu vou roubar o teu carro porque o teu carro é legal. Eu vou te roubar porque tu tem e eu não tenho, porque é meu direito. Ou seja, aí vem a psicopatia do narcisista, aí vem o padrão de um governo que protege esse tipo de comportamento, porque as próprias pessoas que estão gerindo o governo também têm esse perfil, porque tem legiões de baba-ovo neles. E eles estão fazendo esse jogo em grande escala. Protege quem é igual, porque se encontra num igual e se identifica. Um monte de gente que quer aproveitar da situação, daí a moeda do jogo é relações de poder e dinheiro. E sempre assim, né? As relações de poder, elas sempre vão trazer essa coisa toda. E a gente consegue observar isso em todos os setores. Você enxerga isso dentro de famílias, você enxerga isso dentro de empresa, e não são nas empresas grandes. É inerente ao ser humano. É inerente, não existe como. Chega um momento em que você observa que as pessoas se colocam em posições de perigo, se colocam em posições de aceitarem esse tipo de relação, por uma questão de necessidade. Porque se eu for te contrariar, você vai me demitir, você vai me desprezar. Eu vou ser prejudicado de alguma forma. Eu vou ser. Então eu preciso estar dentro dessa relação. E aí vem a questão, como eu te digo, sempre essa questão da vitimização, sabe, de que eu tenho a necessidade disso, porque eu preciso estar perto, você precisa estar perto, você precisa estar... É uma relação complexa. Sim. E que ela beira, ontem até, eu acho que contigo que eu falei, quando a gente comentou a respeito do narcisismo, eu disse assim, é um mini psicopata. Começa uma relação quase que de psicopata. Ele é um psicopata, ele tem esse problema. Porque, assim, o egoísmo é um padrão de caráter. Se ele ressignificar, se ele aprender, se ele amadurecer, pode alterar. Acabou o egoísmo, aquela coisa de, é o meu. Não, ele começa a partilhar, ele começa a socializar. Não que ele vai distribuir o que é dele, mas é assim, ele vai ter um processo mais normal, mais, vamos dizer assim, mais social. O egocêntrico tem essa coisa muito de ele é o centro das atenções, ele é o merecedor. E o narcisista, ele despreza completamente o outro. Ele empatia, vê o outro, zero. Zero empatia. Ele vê o outro como um instrumento para ele alcançar o que ele quer. Então é o estelionatário, é a relação abusiva,
a gente encontra muito aquela coisa de uma menina de família bacana, que de repente ela não encontrou um acolhimento maior por causa dos pais que tem que trabalhar e troço, e ela se relaciona com o traficantezinho do bairro, porque o cara é o cara. Então ele tem aquela posição de destaque ou de risco ou não sei o que, e ele é muito bom em manipular pessoas, e ela cai nesse jogo, e ela se torna uma engrenagem do sistema dele. Ao mesmo tempo, a gente pode ter um ídolo, um cantor, uma cantora, um artista, e tu tem os extremos, o hater ou o roadie, que é o que vai acompanhar, que é o apaixonado, que é o se deita no chão para o outro passar em cima. Essas relações são relações abusivas, mas é assim, são relações de manipulação. Agora, o interessante é que elas sempre são consentidas. São sempre consentidas. Sempre consensual. É sempre consensual. É sempre. E aí é aquela questão. É uma relação de interesse. É que muitas pessoas não conseguem enxergar isso, que elas estão numa relação. E quando a gente olha uma relação dessa de fora, quando a gente consegue perceber, quando você olha e percebe isso, não tem muito como chegar, não tem muito como você fazer, porque se você for chamar a atenção do abusado, você está errado. Você está errado. E você cria um inimigo. Sim. Eu costumo dizer que comunicação é uma coisa fantástica, onde a gente cria amigos e inimigos. Sim. Dentro disso. Tá? E aí, o que faz? Você percebe que uma pessoa que te é querida está numa relação dessa, como chama a atenção? Como faz? O que dá para fazer? Tanto no tratamento do abusador e do abusado, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem ação. Mas a terapia cognitivo-comportamental, ela parte de dois caminhos. Um deles é assim, a pessoa se deu conta que isso existe na vida dela e ela precisa mudar. Então ela busca apoio, ela está mais aberta e mais aderente a ouvir uma orientação ou uma explicação de alguém de fora. O segundo caminho é que se você identifica que alguém está passando por esse processo, tu faz um caminho paralelo. É o mesmo processo da ressignificação da TCC, de dizer assim, pô, está acontecendo tal coisa. Tu tem certeza que isso é bom para ti? Olha de fora, olha o que está acontecendo com fulano, que está acontecendo numa situação parecida, ou o que aconteceu a partir de um ponto de um relacionamento que você está agora, o dele foi adiante e aconteceu tal coisa. Ou seja, o processo da palavra ressignificação. Ressignificar relações, ressignificar situações, significar fatos isolados, ressignificar agressões, ressignificar o quanto vale ou não vale, aquela coisa tipo assim, a menina, ela geralmente vem com aquele papo de, o cara não presta, o cara traiu 500 e não sei o que, e bateu, não, mas comigo vai ser diferente. Não, o detalhe é que muitas... Ou o homem que é aquela coisa, o famoso tio da lancha, o velho da lancha. Sim. O velho da lancha é aquela história, tipo, eu tenho dinheiro, não, mas comigo ela não vai me trair porque eu estou bancando. Confia. Ela traiu o outro contigo. E aí, se você confronta o abusador, o manipulador, ele ainda vai dizer assim, você fez greve de sexo, por isso que eu fui comer outras na rua, fui fazer sexo com outras na rua, tanto a mulher quanto o homem. Sim. Você sabe que... A culpa é tua, não é a pessoa que tem essa... Não. A culpa não é minha que tive o comportamento, que tive a ação, é você que gerou. Mas joga a culpa no outro. Sim, foi não você que gerou. Não vai ter nunca a culpa, ela sempre terceiriza essa coisa. Você sabe que... você falou do TCC, que é... Desculpa, só para fechar, aí vem aquela questão de eu não estou roubando por ego, é para cervejinha. A gente vai apanhar. Olha só, o que eu ia colocar? A questão quando você fala do TCC, né, da terapia cognitivo comportamental, ela é extremamente, dentro da psicologia, ela é extremamente eficiente, sim, eficaz, ela é extremamente. Você sabe que eu trabalho com a terapia e trabalho com outro método, que chama o reprocessamento generativo. Onde
onde a gente consegue também fazer com que a vítima acorde quando ela procura. Por quê? Porque você começa a trazer os padrões dela. O problema todo é que ela reconhece isso, reconhece do outro lado, e aí ela não sabe como se comportar com o outro lado, com o narcisista. E aí vem uma questão onde existe uma linha muito tênue. Até onde é egoísmo e até onde eu me posicionar, eu firmar o meu posicionamento, eu ter o meu posicionamento é o correto. Porque sempre você vai ter as opções. Você vive numa relação de abuso, você tem a opção, continuar nessa relação de abuso ou mudar essa história. Ah, mas eu não quero me separar porque eu gosto muito, eu não quero ficar longe. Como é que eu faço? Ou encontra uma justificativa. Ou os filhos, a família, o que vão falar. Mas normalmente existe esse grau de afeição. E aí, como fazer? Né? E a gente sempre coloca a situação. São opções, são escolhas. Sim. Causa-consequência. Você tem dois caminhos. Causa-consequência. Exatamente. Ou você toma essa atitude e continua nessa situação, se estiver tudo ok para você, está tudo certo, ou você muda de direção. Ah, mas eu não quero me separar, o que eu vou fazer? E aí, como é que trata um narcisista? Porque você firma a tua posição, você hoje começa a ter um posicionamento, você se posiciona. Você começa a se posicionar e não aceitar mais aquela agressão, e não aceitar mais aquelas palavras, e não aceitar mais aquele comportamento. Certo? Sim. Você começa a se colocar, a ter o teu posicionamento. Sim. Firme. Por outro lado, você vai irritar ele. Porque você está mudando as regras do jogo durante o jogo. Mas é a forma de confrontar. A forma de confronto é justamente colocar limites. Exato. E confrontar. Sim. Aí vem a questão de medo. Onde ele, tá, mas e se me abandonar? E se me deixar? E se isso? A pergunta que eu sempre faço é, tá legal do jeito que tá? Uhum. Tá bom do jeito que tá? Do jeito que está, do jeito que você está passando pelas situações que você está passando, tá bom para ti? Uhum. Eu creio que não, porque se tivesse bom, você não estava na minha frente agora. Esse jogo, ele acontece dentro da cabeça da pessoa. Ele mede o que ele está ganhando e o que está perdendo, o que está ruim. Os adultos, as crianças, jovem, até os seus 14 anos, ele aprende muito o que é colocado para ele, porque a maioria das coisas são novas. Ele começa a confrontar ideias a partir dos 10 anos, começa a questionar. O adulto, ele aprende basicamente pela troca de experiência e pela repetição. Vivência? A experiência e a Sim. repetição. Sim. Se a pessoa chega a transbordar que ela está num relacionamento ruim por causa de manipulação, por causa desse tipo de processos, e não quer abandonar, ok. Então existem estratégias de limitar o outro para o outro se dar conta, reduzir a influência negativa, essa coisa ruim que ele faz. Na hora que você coloca limites, você confronta, você faz ele ressignificar determinados comportamentos e hábitos, e a coisa muda. Ou você coloca essas regras, essas imposições, e vê que não muda, você toma uma decisão pessoal de você mudar e você sair, porque realmente não vale a pena. Mas é a decisão pessoal, é causa-consequência. Não vai existir nenhuma coisa sem a outra. Não existe um mundo cor-de-rosa. Então, assim, existe uma relação ruim, existe uma relação que está viciada numa coisa ruim, manipuladora, desgastante, pesada, sofrimento. Ok, segura a onda. Esses dias eu estava escutando um show do Legião Urbana, e o Renato Russo, foi um show em Brasília, o Renato disse assim, quem de vocês já sofreu por amor? E aí a raça inteira, ele disse, bobagem, o amor não é sofrimento, o amor não faz sofrer, o amor é leve, o amor é lindo, o amor é agradável. Então assim,
Amor não é sofrer. Ele não causa dor. E então a relação tem que ser medida. É bacana? Ok. Qual é a vantagem? O que ganha com isso? Porque é o pacote. Você pegou a pessoa, né? E a pessoa está vindo com um pacote completo. Aí aquela coisa, tipo, eu vou tirar cachorro. Eu vou ter um cachorro, vou catar um cachorro de rua, brabo, furioso. Comigo vai ser diferente. Vai ser diferente na hora que eu dou a comida, que eu estou manipulando ele. Fora disso, ele avança em mim. Eu vou me relacionar com uma pessoa que ela é manipuladora, que eu sei que não sei o quê, que ela encanta, mas vem com um pacote junto de sofrimento. Isso não é um relacionamento. E aí vem aquela questão. Aí, se eu escolher ficar nisso, eu pago o preço. Sim, e os sinais são muito claros. São acontece que em alguns momentos, e aí a gente está falando de relacionamentos familiares e amorosos, mas a pessoa percebe, quando você conhece alguém, você percebe isso. Você vai perceber isso. A questão que eu levanto é a seguinte: você consegue sim mostrar para alguém, quando ela busca ajuda, quando ela busca terapia, que ela busca conversar, que ela está se sentindo mal e ela busca ajuda, você consegue ajudar essa pessoa. Mas e o narcisista? O narcisista, ele nunca vai aceitar. Ele nunca vai aceitar. Ele nunca vai aceitar. Nunca. O egocêntrico e o egoísta aceitam ressignificar e mudar. Sim. O narcisista, não. Ele é um problema mais grave que realmente tem que ser tratado. Mas assim... Mas como trata se ele não procura? Tem tratamento de choque lá, pegar pelo colarinho e jogar dentro do consultório? A TCC também funcionaria se ele fosse aderente. Então, casos mais graves, por exemplo, o cara agrediu, o cara fez alguma coisa, e por ordem judicial ele tem que se submeter a tratamento. Agora, aquele cara que ele tem esse processo e ele não se convence, ele ainda não foi obrigado a entrar no processo, maníaco do parque, o Chambinha, notórios bandidos da luz vermelha, notórios criminosos, eles são psicopatas que se arvoraram no sentido de a sociedade me deve, eu tenho o poder sobre, eu vou fazer. Christiane Richthofen fazendo sobre os cravinhos, eles fizeram o crime junto com ela, mas ela manipulou eles para fazer. Ou seja, esse jogo todo é aquela coisa, eu acima de todos. O psicopata ele ainda tem, um grau a mais, né? Porque ele realmente ele não tem empatia. Você sabe que o psicopata... Mas o narcisista e o psicopata estão pau a pau. É uma psicopatia. Sim, sim. Tá pau a pau. Sim, sim. O psicopata ele tem uma característica muito interessante. Ele não sente odor. Sabia disso? Eu li alguma coisa. Porque o que acontece? Ele não se afeta com o Não, o odor ele não faz... E assim, o psicopata, geralmente, ele não consegue reconhecer feições faciais. Aquelas expressões de dor, de abandono, de não sei o que, ele não consegue identificar. Não faz sentido para ele. Porque, assim, ele não percebe o outro. Não faz sentido. O outro é nada. A empatia é zero. E, tanto ele é capaz de se apaixonar por uma arma e não por uma pessoa. Com certeza. Com certeza. Ele tem uma afeição por uma faca, por uma coisa, que são os troféus das vítimas dele. Exatamente. Exatamente isso. E ele tem essa questão do odor, ela é muito interessante porque assim, você encontra um psicopata que está dentro de uma casa com um cadáver há 30 dias lá dentro, o cheiro não é nem um pouquinho agradável e para ele não faz diferença nenhuma. Ele simplesmente não sente. E isso é estudado, isso fisiológico. Ele até sente, mas não se afeta, porque ele não separa. Não faz sentido para ele. Mas psicopatia, a gente precisa entrar em um outro momento. Mas é que, na verdade... Psicopatia, a gente vai ir para vara crime. Aí tem que botar um advogado criminalista junto. Pelo menos um. As relações de poder, as relações abusivas, que esse é um tema que ele chama muita atenção, porque você percebe que existe todo um entorno
existe toda Sim. uma história em torno disso. Eu te diria que em algum grau, todos nós temos um pouquinho disso. Porque todos nós gostamos... quem não gosta de holofote? Quem não gosta de respeito? Mas a questão é o seguinte, todos nós viemos de lares, eu acho que 99,9% de lares bagunçados. Sim. Porque assim, a vida era assim, nossos pais refletiram o que aprenderam com os pais deles, com nossos avós, que aprenderam com nossos bisavós. E a gente está vindo num roldão de aprendizados e ensinamentos que nos gerou esse comportamento. Nós somos uma geração que a gente está mais consciente, que está mais aprendendo, que está mais acesso à informação. Mas ainda assim a gente carrega muita coisa errada. Tem muita coisa que a gente faz que não está correto, mas é o que a gente aprendeu, então vem um processo da ressignificação, da mudança de hábitos. Pessoas que não entraram no processo de aprender ressignificando ou de rever, têm comportamentos mais exacerbados nessa questão do egocentrismo, do egoísmo. O narcisista mesmo, ele já descamba um pouco mais para ser um psicopata, porque é uma coisa mais agressiva, uma coisa mais violenta. O egocêntrico e esse psicopata, eles namoram, eles estão muito próximos. O egocêntrico e o narcisista, no caso, eles estão muito próximos. Se exercitar o egocêntrico, ele vira. Ele vira. E aí o que a gente vê? A gente vê muita gente que é egoísta por uma situação, que de repente teve carências afetivas, materiais, na primeira e segunda infância, e ele se torna um egocêntrico porque ele acha que ele é o self-made man, e ele se torna um palestrante, se torna um professor, um instrutor, um não sei o que não vivencia aquilo que ele fala. Porque ele tem público, ele tem palco, ele tem gente que bajula ele. Então ele vive num mundo falso, onde ele trabalha com falsas vitórias, com falsas coisas, se alguma coisa deu errado, a culpa é do outro. Foi outra pessoa culpada. Você produziu errado. Então ele cria uma aura, então, por exemplo, ele usa a presença da esposa troféu, tipo, minha mulher, ela é de igreja, ela é recatada, ela não sei o que, eu não vou ser traído. Eu sou um cavalo com ela, mas ela não vai me fazer nada. Mas eu manipulo ela na fraqueza dela. Eu sou o carrasco do filho, e o filho está vendo uma referência que ele vai replicar mais adiante. Então, são relações doentias, até o momento que se dá um basta. Que se impõe um limite, ou que se dê um basta, ou se faz ele confrontar as situações da realidade para ele perceber que ele pode ser um empreendedor de palco, que as relações são falsas, são vazias. E é aquela situação. Se é um relacionamento, casal, não está prestando, não está dando certo, não está mudando, acaba. Se é uma empresa, não está dando certo, é abusivo, não sei o que, acaba. Ou se demite. Paga para ver. Se você assume, é causa-consequência. E aí, de novo, vem as escolhas. Escolhas. De novo, você sempre vai ter escolhas. A pílula vermelha ou a pílula azul. Sim, você vai ter escolhas. A tua vida inteira você vai ter a questão de escolhas. Uma coisa que chama muito atenção nisso é as desculpas que se dão. As desculpas justificativas. Eu te digo que são desculpas mesmo, sabe? Porque não justifica. Não, ele apresenta como se para se justificar. Sim, ele diz que sim. E as pessoas que sofrem isso também. Elas também sofrem isso. Elas têm os ganhos secundários. Qual é o ganho secundário dela? Ela tem um ganho secundário. Sim, ela precisa de alguém que faça as escolhas dela. Eu estou bem com essa roupa? Não, está horrível. Vai lá e coloca aquele vestido cor-de-rosa com um sapato preto, com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas muitas vezes não sabem tomar decisões e elas precisam que alguém decida por elas. E quem decide por elas é aquele que está por trás, é que tem a relação de poder, é aquele que se mostra forte. Sim. Ou que se mostra extremamente vítima. E como o outro está sempre depreciando e colocando o outro para baixo, qualquer coisa que ele disser de positiva é um grande negócio. Uma questão que você trouxe e que é muito importante e que eu sempre é uma das coisas que eu uso bastante é
que nós fazemos aquilo que nós aprendemos. Nossos pais nos deram o que aprenderam, Sim. nossos avós nos deram o que aprenderam. E aí a gente precisa retroagir um pouquinho, voltar um pouquinho mais e ver que é um assunto extremamente polêmico, mas a relação das igrejas dentro disso, dos ensinamentos que a igreja traz, que as igrejas trouxeram. A mulher submissa, a mulher teria que ser submissa. Essa semana ainda a gente estava num grupo e eu estava comentando justamente essa questão. Xisto XIII foi um papa na Igreja Católica que ele acabou com o dinheiro da igreja, ela já era o terceiro poder. Ele acabou com o dinheiro da Igreja Católica fazendo festas e orgias. Xisto XIII. E aí o que acontece? Vamos arrumar dinheiro. Vamos recuperar a cidade santa de Jerusalém. E aí começou a história das cruzadas. Converter os bárbaros e invadir a terra deles, atrás do dinheiro. E aí começou a questão das cruzadas. Os homens em idade de combate foram para a cruzada e morreram. Aí vão os filhos e vão os mais jovens e morrem, até a cruzada das crianças, que eram crianças há menos de 12 anos, porque Deus não vai permitir que os inocentes morram. Foi um massacre. E o que aconteceu? A mulher ficou em casa, tomando conta das propriedades e da família, e dos mais velhos, dos inválidos. Ela fazia suas relações comerciais, geria todos os processos, começou a ter um poder muito forte de oposição à igreja, que a igreja roubou o filho roubou o marido, os pais, o neto. E o que a igreja faz? Vamos fazer uma encíclica aqui, vamos demonizar a mulher, e a mulher passa a ser o ser que deve ser oprimido, porque a mulher pensa. E assim, a mulher pensa mesmo, porque desde a época das cavernas, o homem saía para caçar. E o que vai fazer para caçar? Silêncio, tem que estar atento. O homem é visual, tanto que o homem, para pegar uma rua, está procurando o endereço, ele desliga o rádio para não ter atenção no ouvido, porque o dele é visual para se localizar. Mas a mulher, desde a época das cavernas, ela ficava com outras mulheres, com os filhos, interagindo, desenvolvendo mais sinapses cerebrais e uma capacidade mental muito maior. Tanto que se fala que a mulher tem 15 mil, 10 mil palavras dia e o homem tem 3 mil. E aí vem uma questão que eu levanto aqui, que já falei aqui algumas vezes. Os homens, nós temos a visão de foco. É justamente o que a gente saía para caçar. A caça. A mulher tem a visão periférica. O homem, para ter visão periférica, ele precisa treinar. Treinamento. É muito treinamento. Só quem tem superior a isso é o psicopata. O psicopata tem 10 vezes mais periférico, porque ele tem a noção de tudo que está acontecendo. Pedro, acabando. Tem muita coisa. tem coisa, né? E a gente vai desenvolvendo, a gente vai entrando nos assuntos. Mas o recado, então, fica assim. Relacionamento abusivo. Você ressignifica se vale ou se não vale, o que você vai fazer a respeito disso, se toma a decisão e vai, e coloca limites. Limites é a palavra-chave. Ou então, fica do jeito que está e não reclama. Porque aí é aquela história de consequência. Todas as escolhas vão ter consequências. Sempre. Se você decidir ficar, você tem uma consequência. Se você decidir que vai sair, vai existir uma consequência, não tem como. Mas é melhor a escolha do que ser forçado. Sem dúvida nenhuma. Mas aí ser forçado também é uma escolha. E aí é aquela questão. Ser forçado também é uma escolha. Porque você pode escolher se impor, você pode escolher ter o seu posicionamento. A questão, ninguém quer uma rebelião, ninguém quer rebeldia, ninguém quer nada disso. Mas as pessoas terem a ideia de conseguirem reconhecer se estão num relacionamento abusivo e se estão, o que vão fazer a respeito. É mais um programa que vai dar polêmica, é mais uma vez que a gente vai precisar voltar aqui. Vai para o YouTube, deixa uma pauta lá. Vai, com certeza. Deixa uma pauta e a gente conversa. Vai sim. Pedro, obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto. Obrigado por ter vindo. Sempre enriquecedor. E a gente vai chegando ao final do Expressões em Foco.
trazendo mais uma vez mais um profissional fantástico aqui, que abrilhanta o nosso programa. Agradecendo aos nossos patrocinadores, Cambirela Imóveis, 41 anos no mercado, Odonto Zunino há quase 25 anos, 23 anos no mercado, a Resiliente Terapias e Fisioterapias, e agradecendo a você pela sua audiência. E te espero no próximo programa. Até lá.